Olá, ouvintes do Nefropapers. Estamos aqui então novamente no seu podcast de nefrologia. Essa é a sua primeira vez aqui no Nefropapers. Aqui a gente fala sobre nefrologia, nefro e cardio, nefro e medicina intensiva, nefroendócrino, e hoje a gente vai falar nefro e saúde pública. Estamos aqui eu e a Maria Amélia Razin, novamente, nossa querida Meia. Estamos juntos mais uma vez, Luz. Oi, pessoal, a gente veio para cá para discutir, como o Luz falou, um tema que eu acho que é importante como saúde pública mesmo. Então, pessoal, hoje a gente resolveu falar sobre um assunto que é proposto para o Dia Mundial do Rim. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena a campanha do Dia Mundial do Rim, que tem como objetivo disseminar, assim como o Nefropapers, informações sobre as doenças renais, e mais com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado, né? E eu acho que uma coisa, Luiz, que assim, mudou muito o paradigma é que antes podia se questionar, tipo, qual a finalidade ou por que fazer o diagnóstico precoce. Eu acho que hoje a gente tem, assim, muito sentido. Eu acho que sempre houve sentido em fazer o diagnóstico precoce, mas hoje a gente tem muito mais opções terapêuticas que realmente justificam e trazem benefício da gente diagnosticar precocemente e evitar complicações. Então, pessoal, o tema da campanha em 2024 que é a saúde dos rins e exame de creatinina para todos, porque todos têm direito ao diagnóstico e ao tratamento, né? Assim como a Meia falou, agora a gente tem um tratamento mais efetivo, a gente considera o Golden Era aí da nefrologia, o que a gente está vivendo, então mais do que nunca o diagnóstico é muito importante. Então, eu acredito que nós podemos iniciar tentando até definir o que é doença renal crônica, né? Uma forma que eu gosto de pensar é o seguinte: nós temos o critério temporal, que são as anormalidades na estrutura ou na função renal presentes por mais de 3 meses, né? Com implicação para a saúde. Quer dizer que eu preciso de 3 meses para considerar o paciente doente renal crônico, antes eu tenho doente renal agudo. E também o marcador de função, né, que também precisa estar aí por mais de 3 meses, marcador de dano renal, ou uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto por superfície corpórea. O que geralmente a gente vai ter é uma taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60. E é justamente aí que entra a creatinina. Por que a creatinina é tão importante? 113 Daltons, né? Tão pequena e tão importante. É porque a creatinina sérica é o biomarcador da função renal mais utilizado no mundo. Em um estado estável, a creatinina sérica ela pode ser usada para estimar a taxa de filtração glomerular, e aí nós vamos ter várias fórmulas para isso. Temos a mais antiga, que é um pouco menos acurada, de Crocroft-Gold, e depois nós temos as mais contemporâneas, a fórmula MDRD, CKD-EPI, que é a mais comumente, inclusive, utilizada aí na prática hoje. E acho que você tocou em alguns pontos importantes, Luz. Essa questão da temporalidade é importante, mas eu acho que muitas vezes a gente negligencia ou a gente tem muito na cabeça isso, na DRC, digamos assim, estrito sensu, que é quando eu tenho um prejuízo na taxa de filtração glomerular. Mas só lembrar que o CADIGO põe também como outras alterações. Então, eu posso ter, por exemplo, alterações de exame de imagem, e eu chamo atenção para a questão da albuminúria. Isso também é um marcador de lesão, e muitas vezes a gente conseguir tratar nessa fase de albuminúria, quando existe preservação da taxa de filtração glomerular, isso é muito benéfico, né? Porque a gente consegue reverter isso daí. E, assim, o paciente não vai ter complicações, diferente de quando a gente dá um diagnóstico e começa o tratamento, quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular muito diminuída. E a outra coisa interessante em relação à interpretação da creatinina, ela obedece aí em relação à taxa de filtração glomerular uma proporção não linear, quer dizer, se a pessoa saiu de uma creatinina de 1 para 2, ela perdeu mais função renal do que se ela saiu de 2 para 3. Isso é muito importante porque, haja vista essas novas opções terapêuticas, quanto mais precoce a gente pegar o paciente, aí, melhor. Né? E aí depois a gente pode falar um pouco sobre fator de risco. Fatores de risco de doença renal crônica são muitos. Os principais aí vão ser o diabetes e a hipertensão, mas nós temos histórico familiar de doença renal crônica,
a idade também, quer dizer, 60 anos ou mais, a taxa de filtração glomerular acaba diminuindo com a idade, tem até algumas propostas, caiu de algumas fórmulas aí, a indexação para o paciente que é afro-americano, o uso frequente de anti-inflamatório e também o histórico de doença renal aguda ou lesão renal aguda. O paciente que teve lesão renal aguda, ele acaba tendo um fator de risco, levando um fator de risco para a doença renal crônica ao longo de toda a vida. E assim, eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de fator de risco, gosto muito de pensar em duas coisas, né? Tem coisas assim que eu não tenho como modificar. Eu não tenho como modificar, por exemplo, uma história familiar. Eu não tenho como modificar uma etnia, mas outras coisas eu posso modificar. E aí entram dois principais fatores de risco, né? Se a gente vai pensar em termos de etiologia, hipertensão e diabetes estão lá na frente. Diabetes é a principal causa de doença renal crônica no Ocidente, né? No Brasil, a gente tem esse dado que a hipertensão está um pouco na frente, mas diabetes bem próximo. E esses dois fatores, se eu não tenho como modificar se o indivíduo vai ter hipertensão ou ter diabetes, eu tenho como controlar essas duas doenças. E eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente pensa em etnia também, talvez exista um risco associado à etnia, tipo complicação que índios americanos podem ter em relação a desenvolver doença renal do diabetes. Mas existe também uma limitação em relação a acesso, e eu acho que também é isso que tem se trabalhado em campanhas do Dia Mundial do Rim também. O acesso vem sendo aí historicamente abordado no Dia Mundial do Rim, e é sempre bom lembrar dos estudos recentes genéticos em relação às populações. Provavelmente isso deva aparecer com maior ênfase aí nos próximos anos no próprio reconhecimento do fator de risco, né? Na medida em que a gente tem um mapeamento, inclusive de polimorfismos de vários genes aí que, quando em sequência, eles culminam aí num risco maior de doença renal crônica. Isso vai certamente nos causar um impacto de screening nas próximas décadas. E passando efetivamente aí por screening, quer dizer, naqueles pacientes que têm fator de risco, nos parece muito claro que a gente precisa fazer alguma testagem, então, para a doença renal crônica. E aí nós temos dois exames que são fundamentais. Uma delas vai ser a amostra de urina, a relação albumina sobre creatinina, né? Ou seja, albuminúria sobre a creatinúria, para detectar a albuminúria. E também a gente vai ter a creatinina sérica para estimar a taxa de filtração glomerular. Quer dizer, um exame de urina e um exame de sangue aí, que vão ser os principais exames no dia a dia, e também por isso o objetivo da campanha gira em torno, traz a creatinina consigo aí no nome. E só falando uma coisa assim que parece óbvio, né? Parece óbvio para quem convive muito com isso, mas eu gosto sempre de enfatizar, porque muitas pessoas talvez não tenham essa vivência do dia a dia. A gente, para dar diagnóstico e segmento, a gente não precisa de urina de 24 horas. Do mesmo jeito, como você falou, um valor da creatinina isolado dá algumas informações, mas não é tão preciso, não é tão capaz de estimar a taxa de filtração glomerular. Eu não preciso nem para o cálculo da albuminúria, nem para o cálculo da taxa de filtração glomerular da urina de 24 horas. Esses exames, uma dosagem pontual da urina, né, essa amostra isolada, ela sim, muito significativa, né, ela é capaz de dar o diagnóstico e serve para o acompanhamento, assim como a gente fazer a taxa de filtração glomerular estimada. Eu não preciso desse trabalho todo que antigamente se utilizava, né, que muita gente pode pensar que atualmente a gente também precisa disso para o diagnóstico e para o segmento dos pacientes. Existem algumas situações aí que a gente considera urina de 24 horas, aí, mas quando a gente fala de screening, isso não está na conta. Inclusive, a gente tem máquinas aí bem acuradas de creatinina point of care, que são usadas em campanhas maiores, chamando também a atenção para a relação albumina sobre creatina, ou seja, a albuminúria, né? Antigamente se considerava o A2 da classificação como microalbuminúria. A albuminúria, ela é um marcador de doença microvascular, pequenos vasos. Ela também nos traz, de uma certa forma,
um prognóstico daquilo que vai ser a principal causa de mortalidade no paciente com doença renal crônica, que é doença cerebrovascular. Isso é um marcador de gravidade e acaba sendo também um marcador de mortalidade, né? E falando em classificação, então a gente precisa classificar a doença renal crônica para orientar os exames e os tratamentos. A gente tem a classificação, segundo o CADIGO, né, de acordo com taxa de filtração glomerular e de acordo também, como você falou, com a albuminúria, com o grau de albuminúria. Então, da taxa de filtração glomerular, o que a gente tem? A gente pode ter um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular preservada, aquele estádio 1, tem uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90. No estádio 2, ele tem uma taxa de filtração glomerular de 89 até 60, né? Então, ele pode ter um pouco de redução. Lembrando que, nesses pacientes, estádio 1 e 2, eu só posso chamá-lo ou desclassificar esse paciente como doença renal crônica se eu tenho algum outro indício de lesão renal. Então, se é um paciente, por exemplo, que não tem hematúria, não tem alteração de exame de imagem, não tem albuminúria, então esse paciente não é classificado como DRC. Mas só continuando, no estádio 3, eu tenho uma taxa de filtração glomerular que é menor que 60, entre 59 e 30, e aí eu divido em 3A e 3B. No 3A eu tenho entre 59 e 45, no 3B entre 44 e 30, no estádio 4 eu tenho a taxa de filtração glomerular menor que 30 até 15, e no estádio 5 eu tenho a taxa de filtração glomerular menor que 15. Então, por que isso é importante, né? Lembrando que, assim, às vezes o paciente pode ter variações de taxa de filtração glomerular, isso é uma coisa boa para nos guiar em relação a prognóstico, risco de complicações no tratamento, mas isso não é algo definitivo, né? E vai muito dizer também da programação. Da mesma forma, eu posso ter em relação à albuminúria, que a gente classifica aí em 3 classes, né? E a gente juntando tanto a albuminúria quanto a taxa de filtração glomerular, isso vai nos falar sobre o prognóstico daquela patologia e risco de complicações. Perfeito. São 2 exames simples, então, que nos trazem muita informação. Inclusive, eles dois, adicionado a alguns outros dados, eles formam o Kidney Failure Risk Equation, que pode nos dar a probabilidade aí do paciente entrar em diálise em 2 e 5 anos e nos ajudar também a programar, eventualmente, um acesso, caso o paciente precise, além, é óbvio, do tratamento. Eu queria aproveitar esse gancho aí em relação à taxa de filtração glomerular estimada como classificação da doença renal crônica, para falar também um pouco das propriedades da creatinina, porque a gente usa a creatinina, então, para fazer uma taxa de filtração glomerular estimada, né? Mas, além disso, os túbulos proximais, eles também podem secretar creatinina. Isso é de uma certa forma, uma limitação da creatinina, mas e também muito importante, tá? Nós temos vias secretoras aniônicas, tanto aniônicas quanto catiônicas, e essa secreção tubular de creatinina, ela acaba sendo inibida por medicamentos que competem por esse mecanismo de transporte tubular, como, por exemplo, o trimetoprim, que tem aí no Bactrim, antibiótico amplamente utilizado. Dessa forma, nós temos que fazer a checagem quando a gente vai fazer a classificação da taxa de filtração glomerular estimada, para ver se não tem nenhuma outra medicação aí que inibe a secreção tubular de creatinina. Probenicida, pirimetamina, salicilato, cimetidina é um clássico aí que não mais tão disponível no mercado, que eu sinto falta. Outra medicação na prática clínica muito comum aí é o antirretroviral, o dolutegravir, tá? Então, pessoal, o dolutegravir ele pode causar eventualmente um aumento da creatinina sem queda na filtração glomerular. Isso é muito importante porque as outras opções aí disponíveis, o tenofovir é nefrotóxico, efetivamente. Então, temos que ter certeza de que não é apenas aí um mecanismo tubular. E, por fim, eu gostaria de lembrar de alguns agentes quimioterápicos também, porque muitas vezes a quimioterapia ou a possibilidade do paciente receber uma quimioterapia vai ser dependente de ele ter uma taxa de filtração glomerular específica, e o imatinib, sorafenib, sunitinib, entre outros, eles podem também
falsear a avaliação da doença renal e da função renal. Então, baseado nisso, né, a gente tem que pensar numa ação clínica também, pensada na classificação da doença renal crônica do paciente. E, de uma certa forma, nós também temos que pensar se o paciente precisa ser referido a um nefrologista. Nós temos uma recomendação clássica aí de referir quando a taxa de filtração glomerular estiver abaixo de 30 ml por minuto por 1,73 metros quadrados por superfície corpórea. Mas eu considero que hoje esse trigger, vamos dizer assim, ele deve ser expandido justamente em função dessas novas terapias que tu comentasse. Nossa, Lucas, foi bom você ter falado disso, porque isso é uma coisa assim que me chama muita atenção, né? Primeiro que quando isso foi criado, né, essa orientação, que na verdade é uma orientação que muitas pessoas assumiram como verdade absoluta, começa daí. Mas quando isso foi criado, na verdade, baseado num programa, numa programação do paciente. Então, não é que ele precisa só ter o acompanhamento com o nefro quando ele atinge essa taxa de filtração glomerular. O que acontece, eu acho que muito triste quando o paciente já chega para a gente com uma redução mais importante, porque eu tenho menos opções terapêuticas, né? A questão é que, muitas vezes, as pessoas não conseguiam encaminhar o paciente e ele já estava meio que em preparo para terapia renal substitutiva. Eu acho que a perspectiva agora mudou. A gente tem várias opções de tratamento, muitas mesmo, e que, na verdade, eu acho que o paciente deveria ser encaminhado ao especialista quando ele tivesse oportunidade de usar essas medicações. Não adianta muito, isso eu sempre falo, não adianta muito chegar para mim no ambulatório quando o paciente está prestes a começar a diálise. Quando ele está prestes a começar a diálise, infelizmente, não tem muito mais o que a gente possa fazer a não ser preparar para a diálise, né? E acho que essa perspectiva mudou, de fato. Isso é tão importante, tão importante que o American Heart Association fez uma série aí de recomendações e publicações que incluíam, inclusive, uma nova nomenclatura de risco, que é o Cardiovascular Kidney Metabolic Health, né, ou RISC. Né? Isso chama bastante atenção porque eles propõem um estadio em relação a risco, a fatores de risco, e propõem que isso seja considerado uma síndrome, e nas definições eles definem como estágio 2 essa síndrome, ou pacientes que tenham fatores de risco metabólico, como hipertrigliceridemia, hipertensão, diabetes, etc., ou doença renal crônica. Então, sob perspectiva prática, o que ocorre hoje é que tem uma transição para que no próprio consultório do cardiologista, doença renal crônica, estadio 1, 2 e 3, já seja tratado à luz dessas novas evidências. E aí eu vou deixar para ti falar, é claro, um pouquinho básico aí sobre os inibidores do SGLT2 e também talvez aí sobre a finerenona. A gente passou muitos anos, né? Não digo assim, a gente não, o mundo passou muitos anos, muitas décadas, sem muitas opções de tratamento mesmo. Assim, a gente tinha IECA, BRA, e passou décadas órfãos de novas opções terapêuticas, né? Isso mudou com os ISGLT2. Então, só lembrando que a gente já falou tanto, né, em podcast e em outros meios, essas foram medicações que foram inicialmente criadas ou desenvolvidas para o tratamento de diabetes. O que acontece é que eles, lógico, têm um poder de controle, né, da hemoglobina glicada, mas eles têm um poder muito maior de controle de outras coisas. E aí entra em relação à questão da doença renal crônica, assim como questão da IC também. Falando especificamente da doença renal crônica, foram medicações que são, de fato, revolucionárias. Elas mudaram muito prognóstico, né? Quando você compara os pacientes nos estudos que utilizaram SGLT2, que utilizaram placebo, houve uma mudança brusca em termos de progressão da doença renal crônica, assim como o controle de albuminúria. Então, se foi uma medicação inicialmente criada para os pacientes com diabetes tipo 2, isso foi abrangendo. Então, é uma medicação que a gente utiliza nos pacientes que têm doença renal do diabetes, mas não só nesses pacientes. Aqueles que têm albuminúria ou uma redução da taxa de filtração glomerular já estão autorizados a fazer essa medicação e a gente tem utilizado mesmo. Em relação à finerenone,
Também é uma medicação que mostrou bons resultados, né? O uso atualmente é indicado para os pacientes com diabetes tipo 2, e falando um pouco menos do uso oficial, mas do uso que tem sido feito na prática. Alguns pacientes, o que a gente observa? Que mesmo em uso de IECA e BRA, em uso de IECA ou BRA e SGLT2, os pacientes continuam com risco de progredir, continuam com albuminúria. Então, o finerenone entrou nesse nicho aí para controle de progressão, controle de albuminúria, e eles controlam também em termos de complicações cardiovasculares. Então, são medicações que estão disponíveis no Brasil, a gente vem utilizando. Fora isso, o que a gente tem de novidade também? A gente tem aguardado resultados de estudos com o GLP-1, né, com os agonistas do GLP-1, que também parecem estar mostrando resultados promissores. Então, assim, virou uma coisa muito mais complexa do que simplesmente fazer losartana e esperar ver o que acontece. É isso aí, Mé. Nem comentando sobre o fato de que nós temos também agora o ciclosilicato de zircônio, que também possibilita para os pacientes aí que têm potássio um pouquinho mais alto, eventualmente aumentar a dose do IECA ou iniciar mesmo o IECA. É muito comum. Vamos lembrar que os pacientes com diabetes são justamente aqueles pacientes que estão sob risco de fazer hipoaldosteronismo, a dose tubular renal tipo 4, com aumento desproporcional do potássio em relação à perda de função renal. Às vezes são pacientes aí com 2 de creatinina, 2 e pouco de creatinina, mas que o potássio está sempre ali mais alto. Esses pacientes aí com certeza vão se beneficiar muito sob perspectiva de tratamento. Eles deixam de receber o tratamento subótimo e começam a receber tratamento ótimo, uma vez que eles toleram mais também potássio. E acho que com isso, assim, o potássio deixa de ser uma coisa tão temida, né? É um limitante para muitos pacientes em relação à terapêutica. E acho que isso tá para mudar também. Com certeza. Já que a gente comentou bastante aí sobre screening, então acho que vale também falar algumas outras coisas sobre a creatinina propriamente dita, tá? Em relação à mensuração da creatinina, e os 2 métodos principais, eles vão acabar sendo o método enzimático e o método de Jaffe. O Jaffe é até o mais comum. Eu tenho espectrometria de massa com diluição isotópica e cromatografia líquida de alta performance, que serve como padrão de referência em alguns laboratórios, mas o mais comum acaba sendo o Jaffe, e a variação na medição da creatinina, ela não é tão pequena assim, tá? Ela pode chegar de 0,6 a 0,3 miligramas por decilitro, quer dizer que tem paciente que pode aparecer, então, se a gente pegar essa referência de 0,3, o paciente pode estar com 1,3 creatinina um dia e aparecer com 1,6 no outro dia, e a gente ainda pode pensar que isso seja variação do método e pedir uma terceira creatinina aí para ter certeza. Isso é uma coisa que a gente vê, assim, vivência prática, né? Usando um exemplo, pacientes, por exemplo, que têm variação não só em relação à metodologia, mas variações em relação ao momento que você coleta, né? Acho que quem convive muito com pacientes que fizeram transplante sabe o quanto essas variações podem ocorrer em pacientes fazendo medidas frequentes e o quanto fatores tipo hidratação podem mudar nisso daí também. Então, antes da gente taxar esse paciente como tendo progredido ou não, é sempre bom e prudente pensar nesses outros fatores e muitas vezes fazer uma reavaliação. Para baixo a gente está sempre mais tranquilo, mas para cima é sempre um problema. Exatamente. Então, vale a pena falar sobre como é que a creatinina é formada, tá? E ela acabar sendo um produto final do metabolismo da creatina e da fosfocreatina, tá? A creatina é um ácido orgânico nitrogenado que ele é gerado em rim, fígado e um pouco menos no pâncreas a partir de glicina, arginina e metionina. Inclusive, isso é um metabolismo bastante importante que, para ter uma ideia, ele consome 10% da ingestão diária da glicina, 22% da arginina e 42% da metionina. Então, nosso corpo usa realmente de um maquinário importante para a produção da creatina, que acaba sendo transportada para os outros tecidos e principalmente para músculo esquelético e cardíaco, que é onde a creatina quinase fosforila, então, a creatina em fosfocreatina. E aí a fosfocreatina ela vai ser usada como fonte de energia prontamente disponível, principalmente durante as fases iniciais das contrações musculares intensas,
dentro do músculo esquelético, e a creatina, então, e a fosfocreatina, elas estão em equilíbrio, mas 25% da creatina é armazenado como creatina livre e o restante como fosfocreatina. E aí, daí vem a história de uso da creatina para práticas esportivas, e aí também vem a história aquela história que a gente já comentou, inclusive, no outro podcast, que a creatina pode aumentar a creatinina sem alterar efetivamente a função renal. Quer dizer, a gente está procurando um marcador da função renal que acaba sendo falseado pelo uso da creatina. Tá? E onde é que eu quero chegar nessa conversa? Eu quero chegar dizendo que os pacientes, então, que comem na sua dieta, fazem uso muito elevado de carnes vermelhas, eles podem ter aí um aumento também na creatinina, e isso não necessariamente é relacionado, então, à perda de função renal. Esse foi um ponto importante, Luz, que você falou, porque a gente tem visto o uso difundido de suplementação, né? Não só em atletas de alto nível, digamos assim, tem sido realmente difundido, é uma coisa que pode assustar. É um indivíduo que faz uso da creatina e depois dosa uma creatinina sérica, né? Depois que inicia o uso. Esse não parece ser o marcador ideal nessas situações, né? Então, se o paciente não tem outra evidência de lesão, às vezes ele só aumentou a creatinina, como você falou, pelo uso da creatina. Isso não tem nenhum significado patológico, digamos assim. É bem interessante isso, porque tem estudo aí e aí sim analisa a excreção urinária de creatinina em urina de 24 horas para como marcador de massa muscular, né? Só complementando um pouco sobre a creatinina e seus outros usos, então, que não é o objeto de estudo do podcast, mas é a curiosidade aí do Nefropapers, quem faz agudo sabe bastante disso também, que ela tem algumas outras, a creatinina tem outras utilidades descritas na literatura, e elas passam bastante por nutrição, né? Porque se a gente pensa que a creatinina sérica ela se origina principalmente de célula do músculo esquelético, uma aplicação óbvia é estimar a massa muscular através da creatinina. Tem um estudo aí em agudos que postulou que mesmo após ajuste para gravidade de doença e condição comórbida entre pacientes adultos em unidade de terapia intensiva, os níveis da creatinina, quando abaixo de 0,6 mg por decilitro, eles estão associados a maior mortalidade e tempo prolongado de internação da UTI. Quer dizer, paciente muito frágil ali, tu vai lá, dosa a creatinina um pouquinho, muito baixa, na verdade, abaixo de 0,6, esse cara aí, ele está desnutrido, esse tem maior mortalidade, e parece que se for menor que 0,3, que não é muito comum, isso é ainda mais correlato. O paciente com menos que 0,3 de creatinina, muito desnutrido. E também tem alguma evidência, né, sobre o uso da creatinina, então, nas unidades, né, nos pacientes doentes renais crônicos para avaliação de desnutrição. Esse é um dado que você trouxe bem interessante, né? Que a gente pensa que quanto mais baixo, menor, mas tem um limite também, né? E pode significar que o paciente, na verdade, tem um risco aumentado de mortalidade. Esse é um dado importante, e é um outro dado importante, como você falou, a gente pensando em pacientes que estão em diálise, por exemplo, pode servir como marcador de nutrição, assim como a albumina também, né? Então, a gente usa menos atualmente creatina para avaliar a nutrição nesse contexto, dos pacientes que fazem diálise, mas ele pode servir também para isso, assim como a albumina. São coisas que nos auxiliam a definir o estado nutricional do paciente. A gente olha creatinina muito, muito baixa, né? A gente já pensa num desnutrido. Bom, pessoal, então só para passar régua aí, é claro que a creatinina não é o único marcador aí de função renal. Fórmulas utilizando cistatina C e creatinina mostram um pouco melhor a correlação com a taxa de filtração glomerular medida, da fórmula estimada com a medida. E ainda, só também a título de curiosidade, a gente tem um índice que mede sarcopenia, porque a cistatina C não é dependente de músculo, que é uma relação entre a creatinina do indivíduo e a cistatina do indivíduo. Achei interessante. Considerações finais, doutora Mea? Acho que
alguns pontos importantes, né, do que a gente falou aqui. Eu insistiria nessa questão da prevenção, lembrar que é possível prevenir, então, se a gente trata bem hipertensão, se a gente trata bem diabetes, o paciente ele tem uma chance de não desenvolver complicações renais por isso. Então, eu sempre enfatizo isso, muito melhor a gente prevenir, e quando isso não for possível, a gente tratar precocemente, né? Então, insisto bem, isso que muitas especialidades hoje ainda pensam desse jeito, né, dessa questão que você falou, que eu achei bem importante, da taxa de filtração glomerular de 30, isso foi uma medida meio que emergencial, até para os que era visando que o paciente fosse melhor preparado para a diálise. Atualmente a gente mudou muito essa perspectiva, então a gente tem a oportunidade de tratar o paciente de fato e evitar que ele progrida. Então, daí a questão do diagnóstico precoce, porque vale a pena, né? E o acompanhamento regular e correto com quem possa oferecer um tratamento adequado para esse paciente. Perfeito, Mé. Juntando os pontos aí, então, à luz dos nossos novos tratamentos, tem muito mais sentido aí a gente, inclusive, aumentar o screening, que é, né, o grande objetivo da campanha do Dia Mundial do Rim, e assim possibilitar esses pacientes um tratamento mais precoce, né, muito antes aí dos 30% aí, do 30% de taxa de filtração glomerular estimada. E assim fechamos o podcast. Muito obrigado a todos os ouvintes aí, quem gosta aí do assunto, quem curte doença renal crônica, creatinina, ou quem conhece pessoas aí com essa situação, por favor, aí nos ajudem na divulgação do Dia Mundial do Rim. Um grande abraço da equipe Nefropapers, se possível nos siga aí no @Nefropapers no Instagram. É isso, Meia? É isso. E até o próximo podcast, Luz. Isso aí. Tchau, Meia. Tchau, galera. Tchau, Um abraço a tchau. todos. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.